Olá, tudo bem? Vamos falar de saúde? Como é que anda a sua, hein? Tem se cuidado? Tem trabalhado muito? Olha, muita gente reclama do cansaço físico e até mental. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, porque a gente vai falar da síndrome de burnout. Quem está comigo é o Dr. Guido. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer falar com você e com seus espectadores. A gente que agradece, né? Doutor, olha, essa síndrome de burnout tomou conta dos principais jornais aí nos últimos meses, mas para a gente entender o que é síndrome de burnout. Bom, eu acho que o primeiro ponto é saber o que essa palavra quer dizer. É uma palavra inglesa que quer dizer burn é queimar, out é fora. Mas, claro, não dá para traduzir ao pé da letra, seria queimar fora. Mas no fundo, é uma explosão, é um queimar tudo, enfim. É quando a gente não aguenta mais, o corpo e a cabeça não aguenta mais. Isso. Então, o que é isso do ponto de vista psiquiátrico? Quando a pessoa, isso é usado, é aplicado para quando a pessoa fica extremamente esgotada por questões de trabalho. Essa síndrome é relacionada ao trabalho. Então, são pessoas que têm um trabalho extremamente estressante, extremamente desgastante, e elas entram num estado físico e mental que com várias características que depois nós podemos conversar, que caracteriza exatamente essa tal síndrome de burnout. Doutor, é diferente, por exemplo, do estresse, da estafa mental? O senhor falou que é um cansaço muito grande, né? Mas qual é a diferença entre também o estresse e também a estafa mental, até para quem está nos assistindo, entender direitinho e não confundir os sintomas? Olha, na verdade, ambos os quadros clínicos, ambas as manifestações, elas são semelhantes e muitos pontos até iguais. Mas se usa esse termo burnout quando é relacionado ao trabalho, especificamente. Porque eu posso ter um estresse, eu posso ter uma síndrome de canseira crônica, não relacionada ao trabalho, a outras atividades. Então é uma doença do trabalho mesmo, relacionada à atividade do trabalho. Exatamente. O burnout se usa quando este esgotamento, esse estresse, depressão, canseira, etc., se relaciona ao trabalho, especificamente. Ô, doutor, e quais sintomas que o paciente sente quando está com essa síndrome? Bom, é uma canseira crônica, uma canseira física e mental. Quando dá canseira mental, a pessoa perde a vontade de fazer as coisas, tem uma certa depressão, um desânimo, não quer mais sair de casa. Não quer mais trabalhar. Trabalhar é o que ela mais não quer, porque justamente foi o trabalho que levou àquele estado. E uma canseira física crônica, sem vontade de fazer as coisas, não quer contato social, fica praticamente dentro de casa sem querer sair, sem querer fazer nada. Então, é uma canseira crônica, orgânica e psíquica. Então o corpo sente também, a mente sente, o corpo também sente os efeitos dessa síndrome. Ô, doutor, é uma doença, uma síndrome, perdão, relativamente nova, que vem sendo descoberta agora, ou já vem sendo estudada lá atrás? Não, ela é muito antiga. Ela foi descrita já há muitos anos, já desde o final do século XIX, mas com outro nome. Esse nome burnout, que é um nome inglês, foi descrito, eu creio, que foi na década de 90, dos anos 90 anos 2000. Mas essa síndrome de neurastenia, ou seja, de cansaço crônico, de esgotamento físico e mental, ela é muito antiga, ela é do século XIX, muito bem descrita. Agora, a única diferença foi a mudança de nome. E hoje ela é conhecida como burnout, mas ela é conhecida da psiquiatria há muitos anos.
Agora, doutor, por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente vive, né, nos últimos tempos, com a quarentena a gente deu uma freada, né, gente? Mas trabalhando demais, né? Tem os workaholics, pessoas que passam muito tempo aí enfiadas, até a gente pode dizer assim, no trabalho, e pode vir a desencadear essa crise. Então, o trabalho excessivo, e dependendo das condições também, não faz bem, né, doutor? Não, não faz bem. Então, quais são as condutas para evitar entrar nessa síndrome do esgotamento, que é o sinônimo de burnout? Síndrome de esgotamento por excesso de trabalho. É saber descansar. Porque muitas pessoas, elas não sabem descansar. Agora, falar, mas eu não tenho tempo. Não, todos nós temos tempo. Por exemplo, a pessoa tem um dia muito corrido, muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades e tal. Quando ela chega em casa, uma hora ela vai chegar em casa, pode ser até tarde da noite. Essa pessoa que entra em síndrome de burnout, ela continua trabalhando mentalmente. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não desliga de jeito algum, né? Ela não desliga de jeito nenhum. Você falou muito bem. E se ela não desliga de jeito nenhum, ela vai dormir, entre aspas, trabalhando. E levanta trabalhando. Então, é preciso, é aquilo que eu digo, saber, entre aspas, saber fechar a boutique. Ou seja, nem que seja 10 horas da noite, 11 horas da noite, o que faz? Bom, agora acabou. Por quê? Não adianta telefonar para ninguém, não adianta querer fazer isso, fazer aquilo, que não dá mais, está tudo fechado, nada acontece. Então, que seja no momento de tomar o banho, aproveitar aquele banho, aquela água caindo no corpo, ou sentar para fazer a refeição com calma, ou dormir, falar, puxa, graças a Deus, eu tenho pelo menos 6, 7 horas para ficar na cama sem fazer nada. Então, também um estado mental, é um esforço mental para, entre aspas, fechar a boutique. Desacelerar e fechar a boutique, né, doutor, de vez, né? Se você continua pegando tudo aquilo que você fez e leva para outro dia, é como um elástico que você estica, 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 estica. Você não desestica nunca. Então, isso pode arrebentar e você entrar nessa síndrome de canseira, de esgotamento físico e mental. Agora, doutor, tem muita gente aí na quarentena que começou a trabalhar em casa, fazer home office. E aí, como se desligar se o escritório está dentro da sua casa, dentro do seu quarto? Olha, aperta o botão, desliga o computador, vai escutar uma música, fala, pronto, acabou, chega. Eu vou trabalhar incessantemente até às 5 da tarde, ou às 6, ou às 10 da noite. Mas acabou, acabou. Chega, tem que saber descansar. Eu costumo dizer que tem 2 descansos fundamentais, descansos rápidos. Um é o diário, de saber, entre aspas, fechar a boutique todos os dias. O segundo é o descanso semanal. Semanal não precisa ser sábado e domingo inteiro não fazer nada, não. E em vez de ser aquela meia hora de descanso antes de dormir, ou 1 hora de descanso antes de dormir, que seja, por exemplo, olha, no domingo à tarde eu não vou fazer absolutamente nada. Se permitir, né, doutor? Eu não vou fazer absolutamente nada. E não faz absolutamente nada. É se permitir em prol da saúde, né? Não é? É preciso ter o descanso diário e o descanso semanal. Saber, oba, amanhã é domingo, ou sábado, ou segunda, eu vou ter o meu descanso diário. Eu não vou nem andar, nem correr, nem fazer exercício, não vou fazer nada. Mas é preciso pôr na cabeça isso e cumprir. Que não adianta só pôr na cabeça e não cumprir. A gente não resolve tudo, a gente não dá conta de tudo, mas a gente tem que ter um tempo pra gente. É isso que o doutor está falando. Tirar um tempinho, umas horinhas durante a semana, ou um dia no fim de semana, mas você tem que se olhar para si. Doutor, o senhor falou do exercício físico, a gente sabe que o exercício físico faz bem para a cabeça. Nesse caso da síndrome de burnout, pode ajudar? É fundamental, mesmo que não tenha síndrome. Como que se trata esse tal da canseira, do esgotamento crônico, do burnout? Justamente fazendo o contrário.
do que ele acarreta. Ou seja, calma, trabalhar sim, porque é bom, faz bem, é bom para a cabeça, é bom para o vida, é bom para tudo. E para o bolso? Calma, com ordem, descanso e fazer exercícios físicos. Eu costumo dizer que nessas horas devem ser evitados até os remédios. Porque hoje, se você me permite, e com todo respeito, a psiquiatria é muito decadente. Ela dá remédio para tudo. E não resolve, né, de fato, né, doutor? Pois é, se você tiver uma pessoa, perder um ente querido, às vezes pode ser um cachorro na sua casa, você vai ficar triste, deprimida, como o burnout também deixa triste e deprimido. Se você for a um psiquiatra dessa geração que pensa que tudo é um amontoado de neurônios e neurotransmissores sujeito a remédios, você vai sair de lá com remédio. Fica dependente, né? E o remédio tem um efeito colateral negativo imenso. Eu costumo dizer o seguinte, o remédio, ele é válido, o remédio psiquiátrico, ele é válido para quando o seu mal, o seu transtorno mental vem de dentro, é endógeno, que você, sabe, ele está dentro do seu corpo. Agora, quando ele é motivado por fatores externos, como o burnout, como a perda de um ente querido, como brigar com o namorado, com a namorada, etc. O tratamento vem de fora, não é de dentro com remédios. Então, um dos melhores tratamentos que existem, até mesmo para essa síndrome, é exatamente o exercício físico, em ar livre. Respirar, passear, olhar o outro, olhar em volta, né, doutor? Sair daquele ambiente de trabalho é mudar mesmo, né? Exatamente, respirar. Por quê? Isso que você falou é fundamental, porque quando você muda, aquele seu foco estressor e estressante, bitolado, parece um cabresto, ele abre e você começa a ter outras percepções. Vai mudando a chave, né? Que invadem você e eliminam aquele foco de canseira crônica. Então, isso é básico. Agora, doutor, existem profissões que estão mais propensas a ter essa síndrome? Existe. Existe, sim. Você sabe que uma das... Eu digo isso porque existe uma ocorrência maior. A mais estressante, a que mais tem, são os bombeiros. Nossa, porque lida ali, estresse diário. Vira da morte, a própria vida. Os policiais também, eles têm. Mas, no fundo, nenhuma profissão está livre. Os jornalistas que ficam... Ai, hein? E ninguém melhor do que você para falar isso. É verdade. Em momentos de grande estresse. É um ritmo muito intenso, a gente lida com o tempo ou a falta de tempo, né? A gente sabe que a notícia não tem tempo, ela tem que estar no ar, então a gente lida com um ritmo assim muito acelerado e às vezes realmente a nossa cabeça entra em pane, né, doutor? Eu tenho relatos, sim, de colegas que teve essa síndrome e às vezes tem que dar aquela pausa, igual o senhor falou, realmente, não adianta a gente colocar o trabalho sempre em primeiro lugar. A nossa saúde tem que estar aliada também. Dá para trabalhar e dá para manter a saúde em dia, não dá, doutor? Dá sim. Se você tiver essas pequenas regras, eu não digo que precisa ser, eu vou trabalhar só 6 horas ou 8 horas. Não. Mas você tem que saber descansar, saber fazer exercícios, evitar nessas horas excesso de bebidas e de tabaco e de alimentação ruim, porque a alimentação também está na base disso. Você come às vezes, você não tem hora para nada. Aí acaba comendo fast food, né? É fundamental você ter horas. Tem dias que você almoça, tem dias que você não almoça, tem dias que você faz isso, aquilo. Você acaba tendo um estresse crônico. E outro detalhe, o corpo, ele acaba, entre aspas, produzindo determinadas toxinas estressantes. Por quê?
Você, por exemplo, se você não tem um ritmo de almoço, de jantar, etc., você não vai ter o ritmo do funcionamento do seu intestino, por exemplo. Então, isso é muito ruim. E a gente vai colocando o nosso corpo no caminho que não é para colocar, né, doutor? Porque a gente vai trabalhando demais, comendo errado. De repente, quando a gente vê, a gente está numa cilada que a gente mesmo entrou. Concordo com você. Então, é preciso desmontar toda essa cilada. E ninguém melhor para desmontar essa cilada do que a própria pessoa, que é ela que conhece os erros que ela fez. Tem que saber que tem que ter limites para tudo. E para trabalhar, obviamente, também, não é? Ô, doutor, para a gente finalizar, infelizmente nosso papo está muito interessante, muito gostoso. Tem como prevenir, então, essa síndrome, se a gente fizer tudo direitinho, colocar nosso corpo no caminho certo, nossa mente também? Eu diria que se tomar, digamos, ficar atento a exercícios físicos razoáveis, não é também se estressar, se arrebentar nos exercícios físicos moderados, uma alimentação regular, horários regulares para alimentação e alimentação sadia. Saudável, né? Todos nós sabemos quando nós comemos errado e comemos certo. Não preciso eu aqui estar dizendo o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. E saber descansar diariamente. E eu volto a insistir, pegue um dia da semana, não para descansar o dia inteiro, porque às vezes o trabalho não permite, mas um pouquinho mais do que o diário. Eu acho que com isso são determinados comportamentos que podem ajudar muito no entrar nessa síndrome que ela é, olha, ela é dura, viu? É uma cilada mesmo, viu, gente? Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui. Essas orientações foram muito preciosas, né? Principalmente para a gente que leva uma vida bem corrida. E você também que tem um parente que está nessa cilada, faz esse alerta, pede para ele fazer igual o doutor, fechar a boutique. Doutor, muito obrigada. Eu quero que você volte aqui quantas vezes for necessário, tá? O nosso quadro Saúde é Vida é do senhor também. Olha, para mim é uma honra e um prazer, conte sempre comigo e muito obrigado. E parabéns pelas suas perguntas muito claras, distintas e adequadas. Muito obrigada, e vamos cuidar da saúde aí, não entre em cilada. Até nosso próximo encontro. Tchau!